Uma janela tem o formato de um retângulo em cima do qual se coloca um semicírculo. Se o perímetro da janela for de 10 metros, expresse a área A da janela como uma função de sua largura x. É expressar a área dessa janela em função da largura x. Vamos lá, então. O que a gente deve fazer para calcular a área dessa janela? Vê se você concorda comigo. Ó. A área dessa janela vai ser a área desse retângulo aqui, de base x e altura h, base x e altura h, mais a área desse semicírculo. É assim que a gente vai computar a área da janela, né? A área desse retângulo de base x, altura h, mais a área do semicírculo. Vamos lá, organizando o nosso problema. A área da janela vai ser a área do retângulo mais a área do semicírculo. Muito bem, essa é a área da janela. Bom, como é que a gente calcula a área de um retângulo mesmo? O que eu devo fazer? É multiplicar a base pela altura. Então, é x vezes h. A área é x vezes h. Mais a área do semicírculo. Como é que a gente faz para calcular? Basta calcular a área do círculo e dividir por 2. A área do círculo é πr ao quadrado. E isso aqui a gente deve dividir por 2. Bom, um pouco mais. Então, a área vai ser igual a xh mais π sobre 2, só estou separando aqui, π sobre 2 vezes raio ao quadrado. Analisa a figurinha. Ó. Qual vai ser o raio do semicírculo? Observe que essa medida aqui é x, essa aqui também é x, e, portanto, essa medida aqui, que é exatamente o raio do semicírculo, vai ser x sobre 2. O raio do semicírculo é x sobre 2. Então, aqui você coloca x sobre 2 ao quadrado. Um pouco mais, a área vai ser xh mais π sobre 2 vezes x sobre 2 ao quadrado, isso é x ao quadrado sobre 2 ao quadrado, 4. Fazendo bem devagarzinho, com todos os detalhes aí para você entender. A área, então, é xh mais πx ao quadrado sobre 2 vezes 4, 8. O que eu tenho aqui é uma multiplicação de fração. Multiplico o numerador com o numerador, denominador com o denominador. Acabou o problema? Objetivo alcançado? O que ele está pedindo para a gente fazer? Está pedindo para a gente calcular a área em função de x, apenas de x. Não é o que está acontecendo, não é verdade? Ó, a área está em função de x e também de h. Então vou ter que obter uma outra relação entre x e h, isolar o h nessa relação e substituir aqui. Como é que a gente consegue isso? Através dessa informação que a gente não usou. Ó. O perímetro da janela é 10 metros. Em que consiste o perímetro da janela? Olha só, vai ser x mais h, porque esse aqui também é h, mais o comprimento dessa semicircunferência. É nisso que consiste o perímetro dessa janela. Então, devagarzinho para a gente entender. A gente sabe que o perímetro é 10 metros. Como é que eu vou computar esse perímetro? Vai ser x mais h, aqui também tem mais um h, então mais 2h, mais quem? Mais o perímetro dessa semicircunferência, né? O comprimento aqui dessa semicircunferência. O comprimento de uma circunferência é 2πr. De uma semicircunferência é metade de 2πr. Vai ser o quê? π vezes r. Então, aqui você coloca mais π vezes r, o raio desse círculo que é quem? X sobre 2. X sobre 2. Questão bacana essa, né? Igual a 10. Bom, agora vamos fazer o seguinte, vamos tirar um mínimo aqui. O mínimo é 2. 2 dividido por 1 dá 2, vezes x dá 2x, mais 2 dividido por 1 dá 2, vezes 2h dá 4h, mais 2 dividido por 2 dá 1, vezes πx dá o próprio πx, igual a 2 dividido por 1 dá 2, vezes 10, 20. Esse vai embora, vou deixar o h aqui no primeiro membro, que não tem, vou passar para o segundo membro. 4h é igual a 20. Esse 2x para o segundo membro, menos 2x. Esse πx para o segundo membro, menos πx. Quem vai ser h, então? h vai ser 20
menos 2x menos πx sobre quem? Sobre 4. Aí que maravilha. Agora você vem para cá, onde tiver h, você coloca isso tudo aqui. Vamos lá. Ficou bacana essa questão, né? Então, a área fica x vezes o h, 20, menos 2x menos πx, isso tudo sobre 4, mais πx ao quadrado sobre 8. Então, a área vai ser igual... aqui eu vou fazer distributivo, né? O x vezes 20 dá 20x, depois o x vezes menos 2x ao quadrado, e aqui o x vezes menos πx ao quadrado sobre 4 mais πx ao quadrado sobre 8. O que mais a gente pode fazer, hein? Tirar o mínimo, né? Deixa eu apagar a figurinha aqui agora. A área vai ser igual, o mínimo é 8. 8 dividido por 4 dá 2, vezes o numerador, vamos deixar a conta aqui indicada. 2 que multiplica 20x, menos 2x ao quadrado, menos πx ao quadrado. E depois, 8 dividido por 8 dá 1, vezes πx ao quadrado é πx ao quadrado. A área, então, vai ser igual. Agora você faz distributiva. 40x menos 4x ao quadrado, menos 2πx ao quadrado, mais πx ao quadrado, isso tudo sobre 8. O que dá para a gente fazer aqui, hein? O 40x continua, o menos 4x ao quadrado também, dá para somar essa parcela aqui, né? Menos 2πx ao quadrado mais πx ao quadrado vai dar menos πx ao quadrado sobre 8. O objetivo alcançado. Logicamente, aqui o x maior do que zero. Expressei a área da janela em função de x. Uma caixa sem tampa deve ser construída de um pedaço retangular de papelão com dimensões 12 cm por 20 cm. Para isso, devem-se cortar quadrados de lado x de cada canto e depois dobrar conforme mostra a figura. Expresse o volume da caixa como função de x. É expressar o volume em função de x. Muito bem. O que eu devo fazer para calcular o volume de uma caixa como essa? É multiplicar a área da base pela altura. É assim que a gente deve fazer para calcular o volume, né? Muito bem. E qual vai ser a base da caixa? Não sei se você vai concordar comigo. A base da caixa, quando você fizer as dobras, vai ser esse retângulo que eu estou destacando aqui, ó. Esse em vermelho. Aqui e aqui. Pronto. Esse retângulo aqui vai ser a base da caixa. Quais são as dimensões desse retângulo? Olha só. Tudo aqui é 20, esse pedacinho aqui é x, esse aqui também é x. Portanto, o que sobra aqui dentro vai ser 20 menos x, ou seja, 20 menos 2x. Qual vai ser a altura desse retângulo? Ó, tudo é 12, esse pedacinho aqui é x, aqui também é x. O que vai sobrar para cá? 12 menos x, ou seja, 12 menos 2x. Pronto, organizei meu problema. Já sei que a base da caixa é 20 menos 2x por 12 menos 2x, né? É um retângulo que tem essas dimensões. Então, vamos às contas. Volume vai ser igual à área da base 20 menos 2x, que multiplica 12 menos 2x. Qual é a altura da caixa? Olha só, quando você fizer essa dobra aqui, a altura da caixa vai ser exatamente essa medida x. Portanto, o h aqui é x. Pronto, agora a gente faz distributiva, né? Vamos resolver as contas. 20 vezes 12, isso vai dar quanto? 240. Depois, 20 menos 2x menos 40x. Depois, menos 2x vezes 12 vai dar o quê? Menos 24x. E depois, menos 2x vezes menos 2x mais 4x ao quadrado, fechou parênteses, ainda vezes x. Pouco mais. Volume vai ser igual. Agora a gente faz distributivo aqui com x, né? 240 vezes x dá 240x. Que mais? Ó, menos 40x menos 24x vai dar menos 64x.
Então, menos 64x vezes x é menos 64x ao quadrado. E depois 4x ao quadrado vezes x vai dar 4x ao cubo. Esse aqui é o volume da caixa em função de x. Só que esse x não pode ser qualquer valor. Esse x tem que satisfazer algumas condições. Primeiro, esse x tem que ser um número maior do que zero, porque não existe medida aqui, né? X negativa nem igual a zero. Então, o x tem que ser maior que zero. Que mais? O retângulo que eu obtiver, que é esse em vermelho aqui, tem que ser tal que suas dimensões também tem que ser maior do que zero. Ou seja, o 20 menos 2x tem que ser maior do que zero. E o 12 menos 2x também tem que ser maior do que zero. Vamos resolver essas duas continhas aqui rapidinho? A primeira, menos 2x maior do que menos 20. Aí você multiplica por menos 1. 2x menor do que 20. E o x vai ser menor do que 10. Aqui, mesma linha de raciocínio, menos 2x maior do que menos 12, multiplica por menos 1, 2x menor do que 12 e, portanto, o x tem que ser menor do que 6. O x procurado tem que satisfazer as três condições ao mesmo tempo. Então, tem que ser maior do que 0, menor do que 10 e menor do que 6. Então vai estar em qual intervalo? De 0 a 6, tá bom? Então aqui, logicamente, com x variando de 0 a 6. 0 menor do que x, que é menor do que 6. Acabou o problema.